Então, quando eu fiquei sabendo que a mamãe ia ser cremada, né? Que ela sempre falava disso, que ela queria ser cremada mesmo. Aí eu pensei comigo e falei assim, eu vou querer levar um pouco das cinzas dela para Baía Formosa, porque vai ser uma maneira de homenagear ela, porque aqui há 9 anos que a gente está morando aqui e ela todo ano vinha para cá e era um lugar que ela gostou muito, que ela se sentia em casa aqui, onde ela fez muitos amigos também. Então eu acho que seria uma maneira de homenagear ela e também uma maneira de eu ter ela um pouquinho pertinho de mim aqui. Toda vez que eu for no mar, eu vou saber que tem um pouquinho da minha mãe ali e que ela vai estar pertinho da gente. Quando foi lançado o livro dela, né, a gente, não só eu, como os meus irmãos também, né, a gente ficou sabendo boa parte da trajetória de vida dela, porque ela era muito reservada e ela não gostava de ficar falando sobre as coisas, e muitas coisas a gente descobriu através do livro. Né? Por exemplo, o nome dela, de ser Altamira Rodrigues Sobral, eu só fui saber quando li o livro, porque ela mesma nunca comentou que ela tinha outro nome. Para mim sempre foi Maria do Carmo Ribeiro, né? E aí tem outras coisas, né? As passagens sobre o pai dela, sobre a mãe, da maneira como é que foi a infância dela. Então, muita coisa a gente foi descobrindo através dos relatos dela no livro. E agora, recentemente, quando a mamãe faleceu, que estávamos todos os meus irmãos lá reunidos, né? E na Rússia tem uma tradição que vamos traduzir assim, né? Que é lavar o defunto. Então, após o velório, após a cremação, o enterro e tal, a família se reúne, né? Aí senta todo mundo à mesa para falar sobre o ente querido que faleceu. E aí eles colocam uma foto, né, da pessoa que faleceu e um copinho de vodka na frente da foto. E cada um vai lembrando de histórias que passou com a pessoa e tal. E aí eu resolvi fazer isso lá no Rio também, né? Após o velório e a cremação da mamãe. E aí meus irmãos, não todos foram, mas a maioria foi, aí amigos que eu chamei também, meus sobrinhos e tal. E aí a gente estava lá conversando e lembrando histórias que cada um viveu com a mamãe. E aí a minha irmã relatou uma história que eu achei assim impressionante, porque a minha irmã falando que foi depois do golpe de 64, né? Então a mamãe teve que distribuir os filhos tudo em casa de amigos, companheiros e tal, até para ela ter a segurança dela também, porque ela estava grávida. E logo depois veio um comunicado falando que ela já podia juntar todo mundo e voltar para casa. E eles não voltaram, ela não voltou direto para casa onde a gente morava, lá em São Paulo, na Vila Mariana, foi para uma outra casa. E a ordem que ela dava para os mais velhos é que eles tinham que cuidar dos mais novos e não podia deixar os mais novos ficar fazendo arruaça, correndo, brincando, gritando. Tinha que manter o silêncio dentro de casa, porque ela não sabia quem eram os vizinhos, se iam dedurar, que estava todo mundo ali ou não e tudo mais. E que ela sempre falava, só não é para abrir a porta para ninguém, não abre, não pode, é isso, isso, isso. E aí, um belo dia, os meus irmãos todos estavam, todo mundo estava em casa, e apareceu uma mulher loira, né, no portão,
e batendo palma, tal, e chamando, tal, e todo mundo ficou lá na janela olhando para ver se reconhecia quem era que estava batendo palma, né? E a pessoa ficou ali um bom tempo batendo palma, chamando, chamando, e ninguém foi lá abrir o portão para a pessoa entrar. Quando de repente essa pessoa pega, abre o portão e entra. Pois que não era minha mãe que estava de peruca loira e ela estava testando para ver se os meus irmãos mais velhos estavam cumprindo as ordens que ela estava. Cara, isso daí, sabe, é de uma coisa assim que eu. Como que ela teve, sabe, essa sensatez, essa coisa, essa de fazer um teste com os próprios filhos, cara, sabe, para ver se eles estavam obedecendo às ordens dela. A gente está aqui hoje para homenagear uma mulher que a história dessa mulher se confunde com a história da luta da classe trabalhadora no nosso país. Quando alguns dias isso aconteceu, a nossa companheira nos deixou, eu estava falando com Mariana que essa saudade toda que essa partida inspirava era o maior símbolo de como essa vida foi vivida. E não só para a família dela, não só para as filhas, filhos, netos dela, mas para todas e todos nós, para todo mundo que está desse mesmo lado da história e que a companheira Maria sempre esteve. Pessoal, em 2016 eu tive o prazer de conhecer a Dona Maria através dos meus filhos, a quem ela dedicava uma tarde inteirinha aos seus ensinamentos, desenhando, contando história, a verdadeira história do Brasil, do brasileiro lutador, ensinando para eles que temos que lutar por dias melhores. Essa sempre foi a palavra que ela mandou para mim, nas cartas, que ela sempre me enviava, junto com os doces, que fazia a alegria de todo mundo, o carinho dela. Por minha família, por mim, por meus filhos. Dona Maria é símbolo de muito carinho, de uma mulher guerreira. Eu sou muito grata por tudo. Grata. Toda vez que a liberdade precisou de Maria, ela estava lá. E a luta em defesa da democracia precisou, Maria estava exatamente lá. Não é à toa, né, a bela história, né, de vida que ela tem exatamente com Luiz Carlos Prestes. Então, assim, Maria, de forma aqui muito simples, olhando para esse mar, esse chão que ela pisou, que vai receber daqui a pouco as cinzas, dizer que essas cinzas vão se eternizar sempre. Lute como Maria Prestes, ontem, hoje e sempre. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que compareceram nesse ato, né, que para mim é de grande importância. As cinzas da minha mãe estão depositadas junto ao túmulo do meu pai, lá no Rio de Janeiro. E esse pouco de cinzas dela que eu trouxe, eu fiz questão de trazer para cá, primeiro porque ela é uma nordestina, pernambucana. Segundo, porque ela adotou Bahia Formosa. Era todo ano, os 2 últimos anos ela não veio devido à pandemia, mas dos 9 anos que eu moro aqui, 7 anos, ela sempre estava aqui, ela adotou essa cidade, onde ela fez muitas amizades. E eu acho nada mais justo de depositar as cinzas dela aqui na Praia da Cacimba, onde ela adorava ficar, e aonde ela cativou tanta gente, como a Gasbatônia, a Vanísia, a Dona Glória, os filhos da Vanísia, as crianças todas da rua onde ela alugava a casa e ficava. Então,
Isso daqui, para mim, tem uma representatividade que toda vez que eu entrar nesse mar, a partir de agora, eu vou sentir o abraço da minha mãe. Viva Dona Tamira! Um ideal de que a gente queria um país melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária, sem essas mazelas do capitalismo que a gente vive. Então, o jovem naquela época, ele estudava, ele lia, ele discutia. Hoje a gente não vê mais isso, porque os meios de comunicação são os primeiros a fazer lavagem cerebral na cabeça do jovem. Portanto, que eu acho que é importante, o conselho que eu dou ao jovem é que ele leia, estude, pegue os livros de história, conheça a realidade do seu país, para ver se a gente melhora e vive numa sociedade mais livre dessas mazelas do capitalismo.